Efésios capítulo 5, 22 a 33. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis que deixará o homem seu pai, a sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Nós temos lido o texto de Colossenses 2, no nosso tema, ora, como recebestes a Cristo Jesus, Senhor, assim andai nele, radicados e edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Tema família radical, a ideia de que nós devemos estar firmes na rocha, que é Cristo. Só edificados em Cristo, podemos assim prevalecer nesse caminho do Senhor. Hoje cedo falei rapidamente do termo famulus, que é em latim família, como um significado de servo. Então a palavra família significa servo. Podemos dizer que o nosso lar é um lugar para servir. Paulo aqui no verso 21 fala, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Na verdade, toda a nossa vida é um lugar para servir. Nós, às vezes, invertemos, né? Queremos chegar em qualquer lugar e ser servido. Mas a nossa vida é para servir. E que bênção que Deus nos deu o lar, um lugar para servir. Efésios capítulo 5 fala sobre ser imitadores de Deus, andarmos no caminho do Senhor. E hoje cedo nós estávamos estudando aqui a partir do verso 18, quando ele fala que nós não devemos nos embriagar com vinhos, no qual há dissolução, mas encher-nos do Espírito Santo. Então esse capítulo ele começa falando a respeito da vida cristã. E não adianta a gente falar em família, em conviver no lar, se nós, em primeiro lugar, não falarmos de uma vida cheia do Espírito. Você não vai viver bem no seu lar, simplesmente de boas maneiras ou lutando para ser bonzinho no lar. O verdadeiro cristão, ele busca a Deus, busca servir a Deus, imitar a Deus, andar nos caminhos do Senhor. E assim ele vai agir como uma pessoa abençoada no seu lar. Em resumo, a mensagem de hoje cedo fala sobre uma pessoa cheia do Espírito, que ela age em comunhão, adoração, gratidão e submissão. Aqui, baseado no versículo 19, falando entre vós com salmos, aqui a ideia de comunhão, louvando de coração ao Senhor, a ideia de adoração, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças
a gratidão, e depois fala, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, a submissão. A partir daí é uma passagem muito conhecida por nós, o lar cristão. Então vai falar de marido, mulher, depois fala dos filhos e também fala de servos e senhores. Nós vamos falar aqui bem rapidamente sobre o marido e a mulher. Aqui começa falando da mulher. E eu não vou ousar atacar, aqui, digamos assim, muitas mulheres, né? Vou falar mais dos maridos, né? Mas as mulheres precisam prestar atenção também. Repare que apenas 3 versículos falando a respeito das mulheres. E temos 9 versículos falando do marido, né? Acho que tem que falar bastante para o marido aqui, para ele ouvir melhor. E aqui nós vamos então entendendo que o resultado de uma vida cheia do Espírito é esse relacionamento respeitoso, esse relacionamento de amor. Isso é consequência, então, da vida cheia do Espírito. Essa submissão mútua, consequência, dignidade, papéis diferentes. E aqui a gente já tenta passar uma ideia muito importante. No lar, não é assim, um é melhor, o outro é superior, o outro é inferior. Não, são papéis diferentes. Tanto quanto a gente fala que a mulher deve ser submissa ao marido, é importante lembrar, a mulher ela não é submissa ao homem, ela é submissa ao seu marido, no sentido de que no casamento existe um papel específico. E aí a gente percebe, então, que o amor, o serviço no lar, ele tem sim, né? O papel de filho é diferente. O filho não pode ser o pai da casa. O papel da mulher é diferente do marido. A mulher não pode ser aquela que manda no lar. Então a gente precisa pensar nisso e nos submeter à palavra, nos submeter à palavra de Deus. Essa diferenciação vem de Deus, como eu falei hoje cedo. Muitas coisas nós não entendemos muito bem, mas nós vivemos não é porque nós achamos, porque nós gostamos, mas porque está na palavra de Deus. E porque está na palavra de Deus, nós compreendemos e vivemos. Então vamos lá, o lar cristão. Esposas e maridos, o dever das esposas. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Primeiro a gente entende, né? Mulheres, ser submissa ao marido, em primeiro lugar, é obedecer a Deus. É uma bênção que você estará fazendo, obedecendo a Deus. Qual é a razão? O verso 23 diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o salvador do corpo. Qual é a razão? Porque o seu marido, ele é uma bênção na sua vida. Ele foi colocado na sua vida para cuidar de você, para abençoar a tua vida. Olha que comparação grande essa, né, do marido com Cristo, o salvador do corpo. Como não ser submissa ao cuidado do marido? Como não entender esse cuidado do marido como uma ordem, como uma vontade do Senhor para a sua vida? E essa é a ordem da criação. O homem foi criado primeiro, a mulher foi feita depois. E lá na criação já falei uma auxiliadora. Uma auxiliadora é alguém que está ali auxiliando. É alguém que está do lado. É alguém que está junto do marido. É uma parceria de contribuição, companheirismo voluntário. E nós pensamos aqui exatamente nessa ideia. Nós somos criados à imagem de Deus, semelhantes a Deus, mas fomos criados diferentes. Olha a estrutura do homem, olha a estrutura física da mulher, e a ideia de completar, né, um ao outro. Já vou adiantar algo que eu vou falar mais para frente.
O grande problema de nós não entendermos o papel é que a gente tenta separar marido e mulher. E o que a Bíblia diz que são ambos uma só carne, um só. Então, ali, andar junto. Sabe quando você está ligado a alguém, um quer andar para um lado, outro para o outro, o que acontece? Não vai para lugar nenhum. Então, andar junto é isso. Devemos olhar para Cristo. Verso 23 fala que o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja e salvador da igreja. Ou seja, esse cuidado. A mulher, quando ela tem esse marido abençoado, né, que está preocupado com ela, que ama, que cuida dela, que está buscando o melhor para a família, ele precisa desse apoio de alguém que está andando ali junto. Efésios 4:24 diz: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Não só são submissas, mas são pessoas que estão em tudo caminhando com o seu marido. E aí, irmãos, eu disse que não ia pegar pesado, né, para a mulher, mas temos que falar algumas coisas. Infelizmente, tem muita mulher valente que manda na casa, não tem? E ai de se contradizer aquilo que ela quer, aquilo que ela faz. O marido vai fazer, ela já fez. Ela fala, você é muito lerdo, né? Você não espera também, né? Mulher na liderança, decide o que vai ser comprado, decide onde morar, decide onde as crianças vão estudar, e o marido fica lá, concordando, ou não concordando, vai. E aí, de onde que está o erro? E eu vou dizer que não tem um erro sozinho, mas cada um tem que cuidar de acertar a sua parte. Não adianta você errar apontando o erro do outro. Qual é a sua parte? É aí que você precisa exercitar-se e buscar. E orar para que o seu marido seja um marido como aqui a Bíblia fala, né? Que ame a vossa mulher, como também Cristo amou a sua igreja, e assim por diante. Então, irmãos, é um tópico muito sério que nós vivenciamos aí, né? Os maridos sempre têm aquela frase, é tudo igual, né? Mulher é tudo igual, acontece assim mesmo. Mas, peraí, irmãos, olha o que o Efésios diz aqui, o que Paulo diz, no verso 1, sede imitadores de Deus como filhos amados. Depois ele fala que nós não devemos praticar as obras das trevas, mas nós somos frutos da luz. Outrora erais trevas, porém agora sois da luz. Andai como filhos da luz. Eu não posso me conformar. É assim mesmo. Eu preciso buscar o quê? Enchei-vos do Espírito, do qual não há dissolução. Onde não há discussão, onde não há tribulação. E é um tema que nós precisamos sempre estar voltando, né? Mês de maio, né? O mês do lar. Nós precisamos falar e precisamos pensar nele, sempre buscando que o nosso lar seja mais e mais abençoado. Como eu disse, apenas 3 versículos para as mulheres e 9 para os homens. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, se entregou por ela. E nós vamos ver aqui que se alguém acha difícil ser submisso, eu creio que muito mais difícil é esse papel do marido. Amar, se entregar. Nós vivemos num mundo de amor próprio, cada um quer viver para si. Quando tem o outro, ele quer que esse outro também o sirva. E pode ser que o marido pense assim, olha, ela é minha auxiliadora, ela tem que fazer o que eu quero. Ela está aqui nesse mundo, Deus me deu para ela me servir. Não, Deus te deu ela para você amar, para você cuidar dela. E o tema aqui é muito sério, né? Se entregou por ela. Amar como Cristo. Aqui fala sobre um amor
que é uma entrega. Efésios aqui, 26 e 27, 5. Se entregou para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aqui está falando de Cristo. E aí diz no verso 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Ele dá o exemplo, né? Ninguém, vamos dizer assim, tem ódio de si mesmo, só se está com um problema muito sério, né, psicológico aí. Nós nos alimentamos, nós cuidamos de nós mesmos, e o texto diz aqui que quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. E uma das formas de nós não estarmos buscando este amor a nós mesmos é não cuidar, é não sacrificar, é não estar buscando esse cuidado, esse autossacrifício. Cristo se sacrificou para purificar, para santificar a sua igreja. E nós devemos também santificar a nossa vida para buscar servir a nossa casa. E aí então esse líder, ele não pode ser um líder no conceito muitas vezes do mundo, um líder que tenta desfrutar do cargo para o seu próprio interesse. Eu já falei mais ou menos sobre isso aqui agora. O que é um verdadeiro líder? Um líder verdadeiro, ele é um servo. Ou seja, ele precisa da ajuda de parceiros, de pessoas que são submissas a ele, mas ele não é aquele que fica deitado. Ele é alguém que é o primeiro a trabalhar. 1 Pedro 3,7 diz, maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então essa é a responsabilidade do marido, de estar cuidando do seu lar, de estar amando, e aí sim, de não pensar em si mesmo, mas pensar no verdadeiro lar, pensar na família. Infelizmente tem muitas pessoas que pensam em si mesmo, deixando de pensar na família. Colossenses 3,19 ainda fala, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Olha aí a dificuldade para nós, maridos. Não seja grosseiro, não tratar com amargura, é não ser grosseiro. Sem paciência. Nós precisamos buscar esse verdadeiro amor. Aqui diz como o seu próprio corpo. E é exatamente o seu próprio corpo. Porque nós devemos lembrar que nós somos uma só carne. Nós devemos lembrar que nós somos unidos. Somos unidos a Cristo, somos unidos à nossa esposa. Esse alimentar a esposa é alimentar a si mesmo, é alimentar a família. Eu gosto muito de uma ilustração, e ela é muito séria, e às vezes a gente ouve tarde demais, né? Mas a ilustração fala a respeito de um pai que deu uma flor muito bonita para a filha, e disse para ela, olha, cuide dessa planta. E deu lá as indicações, né, que deveria fazer para cuidar dessa planta. E foi passando o tempo, ela chegava atarefada do trabalho e corria, e a planta está bonitinha lá, não vou fazer nada, e passava um dia dava um pouquinho lá de água lá para ela, mas eu não vou perder meu tempo com isso. E a planta foi murchando, ficando feia, perdendo a vida. E ela não foi percebendo que isso estava acontecendo. Até um dia que ela chega, a planta estava morta. E ela foi correndo para o pai dela e fala, mas aquela planta que o senhor deu morreu. O que eu faço? Não faz nada, ela era única. Você perdeu essa planta, ela não vai mais viver. E aí a aplicação lá é para a família. Vamos dizer a mulher, né, porque eu falei de uma mulher que cuidava de uma planta, mas pode ser a mulher ou pode ser o marido. Cada um de nós, como nós tratamos o nosso lar, a nossa família?
como nós tratamos nosso filho? Quais são os cuidados que nós diariamente estamos empenhando, né? Regar esse amor, o cuidar desse amor. E o que acontece em muito lar? A flor vai murchando, e a gente não percebe. E quando você chega um dia lá, vai lá, ô! A pessoa já fez a mala, foi embora, né? Já pensou? Por quê? Porque foi morrendo devagarinho. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós precisamos cuidar dessa planta. Aí, para você cuidar da planta, você tem que pedir informação para a dona Cida, né? Cuidar da planta para ela ficar bonita. E para a gente cuidar da nossa família, a gente tem essa informação que nós estamos ouvindo. Enchei-vos do Espírito. E viva essa vida no lar. Maridos, amem, cuidem. Pense no melhor para sua esposa. Esposa, não pense que você está sendo abandonada por seu marido e se você não fizer nada, nada vai acontecer. Deixa ele trancar a porta. Lá em casa a Nádia tranca a porta porque eu durmo tão mais cedo, né? A hora que ela vai dormir. Mas você tem que trancar a porta, ou seja, você tem que tomar certas atitudes no seu lar. Pôr o lixo para fora, né? Mas muito mais do que isso, irmão. A função do marido, do homem, do que pôr o lixo para fora e fazer algumas coisas fortes. Nós precisamos estar vivendo isso mais. Então, é um conselho mútuo, irmãos. É difícil, como eu disse, a gente não pode ficar culpando o outro. Mas as mulheres precisam entender que muitas vezes elas estão sufocando o seu marido no sentido de que elas estão tomando as decisões todas da casa e estão abafando, o marido não pode falar. Maridos, também vocês precisam entender que tratando a esposa com amargura, com dificuldades, não amando, cada vez mais você está sufocando essa esposa e ela vai, assim, tomar atitudes também erradas. Mas nós devemos buscar o Espírito Santo de Deus e fazer a nossa parte. É isso que eu já disse, vou repetir. Não podemos sair daqui desanimando. Ih, o pastor falou, agora desanimei. Né? Eu sempre tenho uma história que eu conto de um casal que foi... E é um casal, um pastor e uma esposa de pastor. Foram no encontro de casais e voltaram decididos que iam separar. Porque ela chegou e falando, tá vendo? Você nunca me deu flores, você não me trata bem, você não bababá. E ele também, você, papá. Na verdade, a iniciativa de separar foi dela mesmo. Mas foi no encontro de casais que ela tomou a decisão. Então, não vamos... Ah, o pastor falou certo, né? Agora vamos separar. Né? Não, vamos pensar que ainda há esperança, cuidado, vamos cuidar do nosso lar. Vamos buscar esse caminho do Senhor, esse caminho do Espírito Santo, esse caminho de tratarmos, vivermos em submissão uns aos outros, servindo uns aos outros e seguindo o que a Bíblia nos fala, buscando o cuidado da família. Nós temos essa oportunidade, né, irmãos, de conhecer a palavra e nós temos que vivenciá-las nas mais diversas situações da vida do dia a dia, seja no trabalho, seja nas nossas decisões pessoais, mas principalmente no cuidado do lar. Deus nos abençoe e nos dá uma família. Às vezes a gente esquece dessa bênção, às vezes a gente esquece da bênção de poder ter filhos, de poder viver no lar. Então vamos cuidar disso. Nunca desistir. Hoje o mundo fala que o amor acaba, o amor acabou. Mas nós podemos dizer que o Senhor Deus renova a nossa vida. Deus renova a nossa família, o nosso lar. Quero orar, nós vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui em Tua casa, Senhor Deus. Ó Pai querido, sabemos que muitas vezes, mesmo conhecendo a Tua palavra, vivemos os nossos problemas, as nossas dificuldades no lar, ó Deus. Mas que o Senhor, pelo Teu Espírito, pela Tua força, Pai, venha a
agir em cada um de nós. Age, ó Pai, na vida das mulheres, das esposas. Que elas tenham mais paciência, que elas estejam confiando mais no seu marido, que elas estejam dedicando, ó Pai, essa expressão de auxiliador, ó Pai, no lar. Principalmente, ó Deus, aos maridos, a nós homens, ó Pai, que o Senhor coloque no nosso coração, ó Deus, esse desejo de estar cuidando do nosso lar, de estar amando a nossa esposa, de estar, assim, vivendo, ó Pai, neste cuidado, que elas possam ser, ó Pai, auxiliadoras, mas que nós possamos servir, ó Deus, ao Senhor, amando a nossa esposa, ó Pai. Ó Pai amado, é isso que nós te pedimos, agradecidos, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.